Olá, bom dia. Aqui é a Caroline do Satisfeita na Graça. Esse é o áudio de número 19 do livro Amor e Respeito, de Emerson Ederickx, da editora Mundo Cristão. CASADO. Como soletrar amor para o seu marido? Nota para os maridos. Este capítulo e os 6 seguintes são apenas para as esposas, mas os maridos são convidados a ler também. Senhoras, conduzimos seus maridos por CASADA para ajudá-los a se tornarem homens mais amorosos. Agora é a vez de vocês. Nos próximos 6 capítulos, vamos levá-las pelo acrônimo CASADO, de modo a apresentar-lhes maneiras práticas e bíblicas que vão ajudá-las a se tornarem mulheres mais respeitosas. As esposas não precisam de muita instrução para serem amorosas. É uma coisa que Deus já colocou dentro delas, e elas fazem isso naturalmente. Contudo, de fato precisam de ajuda com a questão do respeito. A parte 1 continha muitas cartas de esposas que descobriram o tremendo poder que existe em dar respeito incondicional aos maridos. É fato que este é um termo estranho para muitas mulheres, e mesmo que você já tenha aceitado a ideia de que seu marido precisa de respeito, esse ainda é um conceito difícil de se pôr em prática. Fornecer mais energia para o casamento é a exata proposta dos capítulos sobre casado. Este acrônimo representa os 6 principais valores considerados por seu marido: C de conquista, A de autoridade, S de sexualidade, A de afinidade, D de discernimento e O de ordem hierárquica. Cada um destes valores será abordado em um capítulo breve. Em conquista, você aprenderá a apreciar o desejo dele de trabalhar e alcançar. Autoridade sobre a apreciação do desejo dele de servir e liderar. Sexualidade explica seu desejo de intimidade sexual. Afinidade vai ajudá-la a entender o desejo de seu marido de ter uma amizade do tipo ombro a ombro. Discernimento trata da apreciação do desejo dele de analisar e aconselhar. Ordem hierárquica ensina como apreciar o desejo de seu marido de proteger e prover. Nessas 6 áreas, você aprenderá a soletrar respeito ao marido. É fato que respeito incondicional pelo marido soa quase como um oxímoro para algumas mulheres. Afinal de contas, ele deveria ganhar respeito, não receber respeito de modo incondicional. É o que parecem pensar. Desde que comecei a ensinar sobre a conexão entre amor e respeito, tenho me esforçado para ajudar esposas a ver o que o respeito incondicional pode fazer por seus maridos e por seus casamentos. Dar respeito incondicional ao marido é o caminho certo para receber amor incondicional dele, mas para algumas mulheres isso ainda é difícil de entender. Como usar o teste do respeito com seu marido? Quando comecei a ensinar conexão entre amor e respeito, costumava falar por vários grupos e citar várias passagens-chave. Efésios 5,33, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. E 1 Pedro 3, de 1 a 2. Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, a fim de que ele observe a conduta honesta e respeitosa de vocês. Mas, francamente, muitas mulheres desprezavam esses versículos de modo petulante, destacando que Paulo era homem assim como Pedro. Como eles poderiam saber o que uma mulher sentia? Em vez de pregar sermões sobre não se rebelar contra as escrituras inspiradas, descobri uma maneira de que elas podem testar o conceito de respeito incondicional com os maridos. Chamei-a de teste do respeito, o que não é nenhuma surpresa. Pedi a um grupo de esposas que pensassem durante algum tempo em algumas coisas que elas respeitavam nos maridos. Algumas precisaram de bastante tempo, mas finalmente todas conseguiram. Então, pedi que cada uma fosse para casa, esperasse até que o marido não estivesse ocupado ou distraído e dissesse: "Estive pensando em você hoje e quero simplesmente que saiba que respeito você."
Depois de dizer isso, elas não deveriam esperar nenhuma resposta. Deveriam apenas mencionar o que precisavam fazer alguma coisa e então sairiam tranquilamente da sala. Então, deveriam ver o que aconteceria. Uma mulher me escreveu dizendo que depois de dizer ao marido que o respeitava, ela se virou para sair, mas nem sequer conseguiu chegar à porta. Ele praticamente gritou: "Espere aí, volte aqui. Quais coisas?" Felizmente, e isso é muito importante, ela estava pronta para mencionar as coisas que respeitava nele e começou a dizê-las. Quando terminou, ele disse: "Uau, olha, posso levar a família toda para jantar fora?" Ela ficou espantada. Seu marido raras vezes levou a família para jantar. O que é que estava acontecendo ali? Expliquei-lhe que o primeiro e fundamental impulso de um homem é servir, especialmente em resposta ao ato de ter sido honrado. Ela o havia honrado e ele queria fazer alguma coisa em relação a isso. A esposa precisou pedir um adiamento, pois os filhos tinham compromissos naquela noite, e ele concordou. Cerca de 15 minutos depois, porém, ela ouviu pratos e panelas batendo na cozinha. Foi até lá olhar e viu o marido fazendo o jantar. O marido nunca fizera o jantar antes. Nunca. Aquela fora a primeira vez. Ele estava servindo novamente. Poucos dias depois, essa esposa nos escreveu de novo e disse: "Vocês não vão acreditar. Ele está na lavanderia. Vocês têm outro teste de respeito aí? Acho que da próxima vez vou conseguir um cruzeiro marítimo." Será que a esposa pode usar o teste do respeito para manipular seu marido de modo a conseguir um cruzeiro? Isso é possível, mas essa esposa não é culpada de manipulação. Ela tentou sinceramente expressar respeito pelo marido, o que funcionou muito além de suas expectativas. Repetindo o que eu já disse, o marido que é fundamentalmente bem-intencionado servirá a esposa quando ela o respeitar por quem ele é como pessoa. Estou convencido de que a chave para motivar outra pessoa é satisfazer sua necessidade mais profunda. É fato que nem toda esposa pode conseguir a mesma resposta que essa mulher recebeu. Alguns maridos podem simplesmente ficar pensando no teste do respeito por algum tempo e dizer alguma coisa depois. Ou então, podem não dizer coisa alguma. A questão é que usar o teste do respeito significa dar um passo de fé. É admitir que você entende o que a palavra de Deus diz sobre respeito incondicional pelo marido. Você mostra respeito independentemente da resposta dele. Tenha prontas as razões pelas quais você o respeita. Quando uma esposa diz ao marido que existem várias coisas que ela respeita nele, a maioria dos maridos, depois de recobrar a consciência, vai perguntar instantaneamente: "Em que você andou pensando? O que você quer dizer com isso? O que você respeita em mim?" A esposa precisa estar preparada para responder as perguntas de maneira honesta e genuína. Não fique achando que você vai fazer sua declaração de respeito com toda a pompa e que ele nunca irá mencionar isso outra vez. Confie em mim, isso não acontecerá. Mas e se a esposa não souber o que dizer? Conversamos com muitas esposas que admitem que simplesmente não existe nada que elas de fato respeitem nos maridos. Mas a esposa que diz isso, em geral, está muito irritada ou talvez desanimada para pensar naquilo que ela pode respeitar nele. Primeiramente, esse tipo de esposa deve perguntar a si mesma: será que meu marido, por mais desligado e desamoroso que seja, é um homem de boas intenções? Se a resposta a essa pergunta for sim, em qualquer grau que seja, então ela, esposa, pode começar a fazer sua lista. Isso vai ajudá-la a perceber que o marido é feito à imagem de Deus, que ele tem atributos dados por Deus que são dignos de respeito. Ele deseja, por exemplo, trabalhar, alcançar, proteger e prover sua família. Ele deseja ser forte e liderar no melhor sentido da palavra. Abordaremos estes e outros atributos masculinos concedidos por Deus nos capítulos a seguir. A questão é esta: olhe para todos os desejos dele, não para o seu desempenho. Eis aqui alguns pensamentos para começar. Você pode formulá-los em suas próprias palavras.
Querido, eu respeito você por levantar todos os dias e trabalhar para sustentar a família. Isso não é uma opção. Você tem de fazer isso e o faz. Querido, respeito você por seu desejo de me proteger e sustentar a mim e a nossa família. Penso em todas as apólices de seguros que você fez para nós. Sei o peso que as contas têm sobre você em algumas épocas e admiro você por seu compromisso. A chave de concentrar-se no positivo em vez de sempre voltar para o negativo. Uma esposa deve tentar ver o que Deus vê. Seu marido é basicamente um homem de boa vontade? Entenda esse fato e expresse respeito por ele. Uma passagem das Escrituras que com frequência cita em relação à boa vontade no casamento é 1 Coríntios 7, 33 e 34. Paulo presume que os cônjuges de Corinto eram bem intencionados um para com o outro. Ele destaca que um homem solteiro tem mais tempo para fazer as coisas do Senhor, enquanto que um homem casado preocupa-se em como agradar sua mulher. Verso 33. Paulo prossegue e diz que o mesmo acontece com a esposa que preocupa-se em agradar seu marido. Um marido bem intencionado não quer desagradar sua esposa, mas sim agradá-la, como Paulo diz claramente em 1 Coríntios 7,33. Sempre insisto com uma esposa que não esteja se sentindo amada a não se apressar em afirmar que seu marido é desamoroso ou que não deseja amá-la. Isso é colocar uma pecha maligna sobre ele, o que também é um julgamento muito drástico. É verdade que o marido pode não ser tão amoroso quanto deveria ser, mas ele não está tentando ser desamoroso e desagradável por vontade própria, por hábito e nem mesmo conscientemente. Durante aqueles momentos que o marido desagrada a esposa ou a esposa desagrada o marido, é muito bom ter em mente certas passagens das Escrituras, como o espírito está pronto, mas a carne é fraca, Mateus 26:41, e também, todavia, não há um só justo na terra, ninguém que pratique o bem nunca peque, Eclesiastes 7:20. Quando o marido se irrita ou é teimoso, sua esposa deve perceber que ele não tem o propósito de irritá-la. Ele tenta mostrar boas intenções e quer um casamento feliz. E porque ele deseja esse casamento feliz, a esposa que tenta fazer o teste do respeito pode maravilhar-se diante daquilo que vai acontecer. Os homens estão carentes de respeito. Uma esposa que compareceu a uma de nossas conferências me escreveu para dizer o que aconteceu quando usou o teste de respeito. Em vez de falar com ele, ela escreveu um cartão que dizia ao marido quanto ela o respeitava por trabalhar tanto para sustentar a família e permitir que ela ficasse em casa para cuidar das 3 filhas. Ela colocou o bilhete na pasta de trabalho dele e ele o encontrou no dia seguinte, no meio da manhã. E imediatamente ligou para o telefone celular dela e agradeceu por ter alegrado seu dia. Eu poderia mencionar muitos outros relatos de esposas que tentaram fazer o teste do respeito e passaram com louvor. Algumas fizeram isso face a face, outras escreveram bilhetes e outras ainda ligaram para o marido no trabalho e deixaram uma mensagem na secretária eletrônica. Não importa de que maneira a esposa use o teste do respeito, mas quando o faz, esse pode ser o primeiro passo na direção de uma mudança no casamento. Se seu relacionamento não tem sido satisfatório, tente pensar em que momento ele perdeu a intimidade. Pode ser que você se lembre de uma ocasião em que se sentiu ferida no espírito porque você percebeu que seu marido não a amava de maneira significativa e você reagiu. Desde então, o ciclo insano tem rodado para vocês em um grau ou outro. Os capítulos a seguir são planejados para ajudar você a começar a praticar o respeito por seu marido de maneiras que vão energizá-lo, assim como a seu casamento. A palavra casado descreve um homem típico. Sim, eu sei que há exceções, mas os homens em geral veem a si mesmos como aqueles que presidem o relacionamento. Isso pode não ser politicamente correto, mas não estamos aqui para discutir correção política. Estamos aqui para discutir como as coisas funcionam, como homens e mulheres se sentem interiormente. Já vimos o que as mulheres sentem no fundo da alma e agora vamos considerar como os homens se sentem.
Nenhum dos dois está errado. Eles são simplesmente diferentes, como rosa e azul. Na maioria dos casos, os homens se veem sentados no banco do motorista. Podemos até discutir se eles estão sendo bons em presidir o relacionamento ou em estar no banco do motorista. Mas em termos da autoimagem de um homem, ele precisa ser o chefe, ele precisa dirigir, ele precisa ser o primeiro entre os iguais, não para ser superior ou dominar, mas porque é dessa maneira que Deus o criou e ele deseja assumir essa responsabilidade. Mantenha esse fato vital em mente à medida que você se depara com os 6 conceitos que seguem, os quais vão explicar como soletrar respeito ao homem e fazer com que vocês dois fiquem dentro do ciclo energético. Enquanto esses conceitos se revelam, você terá uma imagem mais clara de quem é seu marido e de como Deus o criou, e é seu filho, se você tiver um. E à medida que você pratica esses conceitos, poderá desfrutar do que muitas esposas têm experimentado. Mas para isso, continue a ler e descubra maneiras específicas de motivar seu marido a amá-la como nunca antes. Nós voltamos amanhã com o próximo áudio e ele vai tratar de conquista. Um beijo, tchau, tchau.